Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 8, o Senhor nos diz o seguinte: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Quando a gente vai ver o que significa instruir, instruir significa transmitir os passos, os métodos e os procedimentos. E ensinar significa desenvolver a compreensão, o raciocínio e o conhecimento. O Senhor, ele está nos dizendo aqui que esse comportamento, essa parte, cabe a Ele. Ele vai nos instruir e Ele vai nos ensinar. Ele está disposto a nos instruir e a nos ensinar, a nos comunicar o que e como fazer as coisas. O Senhor, ele está com seus olhos sobre nós. Toda a palavra dele é dada para que nós venhamos a conhecê-lo cada vez mais. A palavra do Senhor, ela não ficou escrita simplesmente para que nós tivéssemos um livro a mais para guardar na estante. Ela simplesmente é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Quando nós compreendemos e nós entendemos que o Senhor tem plano e propósito na nossa vida, nós vamos caminhar mais efetivamente. Nós precisamos aprender a conhecer o Senhor todos os dias. Isso não é uma coisa que nós fazemos uma vez ou outra. A gente não guarda para conhecer a Deus somente no domingo, num culto, domingo numa missa. A nossa vida com o Senhor, ela tem que ser uma coisa constante. Porque o Senhor, ele tem planos para nós, ele tem propósito para nós. Os planos do Senhor para nós não é simplesmente que nós venhamos comprar casa, carro, ter bens, casar, ter filhos, ter família sucedida, dinheiro na conta. O plano de Deus para nós, ele não é isso. O plano de Deus para nós é que nós venhamos a viver e sermos salvos para viver com Ele na eternidade. Quando nós entendemos isso, e muitas pessoas vão falar assim, não, mas não é assim não, porque Deus, ele é um Deus de prosperidade, ele é um Deus de amor, ele é um Deus... Sim, Jesus não morreu na cruz para a gente ter dinheiro na conta. Ele não morreu naquela cruz para a gente ter uma família cheia de filhos e casamentos perfeitos. Ele não morreu na cruz para que a gente fosse empoderado. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu naquela cruz para que, pela graça, nós fôssemos salvos mediante a fé em Cristo. E a fé, ela não é um dom nosso, ela não vem de nós. A fé é um dom de Deus. Porque se ela dependesse de nós, nós iríamos nos gloriar. Nós iríamos entender e achar que nós é que estamos fazendo. Mas ele diz, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando o Senhor, ele fala desse jeito, que ele está nos orientando, nos instruindo, é para que nós caminhemos no caminho da salvação. Agora, não significa que Deus nos quer pobres, miseráveis, destruídos. Não. Ele tem planos e propósitos para nós e pensamentos muito maiores do que os nossos. Nós é porque o que nós fazemos, nós olhamos as coisas desse mundo e esquecemos do que é eterno. Por isso que Deus, ele não pode operar tanto na nossa vida, porque nós não estamos dando o devido valor e nem a devida prioridade. No livro de Mateus, ele fala conosco assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque em primeiro lugar estar com Deus, conhecer Jesus Cristo, ter uma fé em Jesus Cristo, porque a justiça de Deus é Cristo. E nós precisamos conhecer e viver todos os dias conhecendo mais. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus tem propósito para nós, tem projetos para nós de coisas grandes, mas os nossos olhos devem estar primeiro nele. Por isso que ele diz, eu te instruirei e eu te ensinarei o caminho que você vai andar, né? Sobre ti eu fixo os meus olhos, sobre ti eu estou atento, eu estou velando por você em todo momento. E para nós entendermos e vivermos tudo isso que ele já disse que vai fazer por nós, nós precisamos conhecê-lo e ter intimidade e relacionamento com ele. Não adianta a gente ter o conhecimento dele se nós não tivermos relacionamento com ele. Nós conhecemos muitas pessoas, sabemos que existem muitas pessoas pela televisão, pelas redes sociais, e nós não conseguimos nada com ela porque nós não temos acesso. Então o Senhor, não adianta a gente conhecer o Senhor porque alguém fala, porque alguém diz, porque alguém tem experiência. Nós precisamos ter as nossas experiências, o nosso relacionamento com Ele. E essa mensagem eu quero deixar para você. O Senhor, ele está te trazendo o conhecimento, Ele está te trazendo a direção, Ele está abrindo para você o caminho que você precisa trilhar, que é através de Cristo, é através de Jesus, para que você alcance o que Ele tem de maior para você, que é a vida eterna com Ele. Amém? Essa
Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Permita que o Senhor te instrua, permita que o Senhor te ensine, se permita ser moldável, se permita ser ensinável, se permita a ser conduzido por essa palavra, que é uma palavra que vai te dar vida e vida eterna. E creia que o Senhor está com os olhos dele abertos sobre você, nessa terra que você está vivendo, as necessidades que você tem, os desejos que você tem, os sonhos que você tem. Ele está atento a tudo isso. E tudo isso Ele tem para te dar. Mas para isso você tem que estar primeiro nele. Ele é um Deus que Ele quer que nós venhamos a querer o Deus para depois querer as bênçãos. E não as bênçãos para depois relegar a Deus em segundo plano. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.